Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para te trazer conteúdo de engenharia diagnóstica, também de engenharia civil e outras generalidades, peculiaridades da nossa área de engenharia civil. Espero que você goste do vídeo que eu vou trazer aqui hoje para você. O tema é tudo o que você precisa saber sobre vistoria de entrega de chaves. Sim, nesse vídeo de hoje eu vou dizer para você o que é uma vistoria de entrega de chaves, o que você precisa saber, se tem alguma norma que a gente precisa estar acompanhando, o que a gente precisa verificar durante a vistoria e diversos outros pontos. Então eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo. Também, se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações. Lembro você que eu trago vídeos novinhos todas as quartas-feiras às 11h45. Então aí já tem muito vídeo no canal, acompanhe, assista, que tem muito conteúdo bacana para você estar assistindo por aqui. Mas vamos ao que interessa, né? Então, primeiro, o que é a vistoria de entrega de chaves ou recebimento de chaves? Esse momento é muito importante dentro da construção civil, dentro do mercado imobiliário, porque é uma passagem de bastão, podemos dizer assim. É um momento onde o incorporador vai passar responsabilidades aos usuários. Então, pelo fato de ocorrer aí neste momento essa passagem, né, essa transferência de responsabilidades, é preciso que sejam tomadas todas as medidas legais para que, enfim, ambas as partes estejam protegidas legalmente. A vistoria de entrega de chaves ou recebimento de chaves, ela pode ser considerada uma auditoria. Lembrando que dentro da engenharia diagnóstica a gente trabalha aí com 5 tipos de ferramentas, que é a vistoria, a inspeção, a auditoria, a perícia e a consultoria. Então, a vistoria de entrega de chaves, ela pode ser considerada uma auditoria dentro desse mundo aí da engenharia diagnóstica. E por que isso? Porque nesse tipo de serviço, o profissional, o arquiteto ou o engenheiro, ele vai estar verificando questões de projetos, documentações, ele vai estar verificando o que foi entregue, o que está no local, com normas, com projetos e documentações. Então, assim, eu recomendo, se você que está assistindo aqui, né, está com dúvidas a respeito de como receber o seu primeiro imóvel, eu aconselho que você busque auxílio de um profissional da área, né, um engenheiro civil ou um arquiteto. Você também conseguirá fazer o recebimento de chaves, mas não, como é que eu posso dizer, é muito mais simples, muito mais fácil itens passarem despercebidos por você, né? Pois você não tem o olhar treinado, você não tem o conhecimento técnico para verificar todos os elementos. Por exemplo, analisar se o manual de uso e operação que está sendo entregue a você está corretamente entregue, está sendo corretamente escrito, se de fato está abordando tudo que você precisa de fato ter para a manutenção adequada do seu empreendimento. Ou enfim, né, se os projetos, se você vai conseguir ler adequadamente um projeto para verificar se no local foi feito conforme está ali. Então, assim, uma recomendação que eu dou para quem está assistindo esse vídeo aqui e não é profissional da área, né, engenheiro civil ou arquiteto, busque o conselho, busque o direcionamento de um profissional da área, pois assim é a certeza de que você realmente estará recebendo da melhor forma possível e estará recebendo o que você de fato comprou. O que deve ter nesse processo de recebimento ou de entrega de chaves? Eu vou elencar aqui alguns tópicos, tá? Que é muito importante que sejam observados nesse rito de passagem. Então, o primeiro deles é o registro das condições aparentes da edificação. Então, fazer o registro, tirar fotos, né? Realmente constatar ali como que ele está sendo entregue. O segundo é o registro comprobatório do funcionamento das instalações. Quais são as instalações? Instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de comunicação. Então, verificar se essas instalações elas estão funcionando adequadamente. A gente até vai falar adiante ali como, né, fazer isso. Em terceiro tópico, eu trago para vocês aqui a existência de anomalias ou itens não conformes, conforme ali foi prometido em projeto e em documentações. Quarto item é a análise da conclusão da execução de todos os serviços, se todos os serviços eles foram concluídos adequadamente. Em quinto lugar é a análise completa do que está sendo entregue com o que foi prometido no momento da venda, né? Enfim, aqueles materiais, aqueles folders. Claro, né? Só um parênteses, geralmente naqueles folders, pode observar, vai ter uma frasezinha escrito meramente ilustrativo, mas também não dá para você prometer gato e vender lebre. Então, é claro que não precisa estar exatamente como tá ali, pode, enfim, ter uma
diferença de coloração, alguma mudança de material, mas não pode ser completamente diferente. Outro tópico importante desse momento é a análise das condições de contrato. Se está conforme norma, se está conforme lei, então é muito importante também analisar esse item. Outro elemento que deve ser verificado são os registros de entrega de chaves e todas as documentações necessárias nesse momento, necessárias e obrigatórias nesse momento. Então, é a entrega ali dos projetos, né, toda a documentação necessária para o início do uso dessa edificação de maneira adequada. Então, projetos, manual de uso e operação, toda a listagem ali de fornecedores e também de garantias, enfim, todos os documentos que o proprietário, que o usuário, ele tem o direito de receber, né? Ele tá no direito, é obrigatório que o incorporador, que a construtora entregue essa documentação. Então, esses itens, esses tópicos que é mais observado nesse momento, nesse recebimento de chaves, e é muito importante para que não ocorra dores de cabeça no futuro. Existe alguma norma que baseia esse tipo de serviço, né? A entrega de chaves? E sim, existem algumas normas que a gente pode ter aí como base, mas eu vou destacar aqui que é muito importante, a 5671. Lá na página 8, fala sobre a responsabilidade dos adquirentes. Eu vou até dar uma lida aqui para vocês, mas eu também vou deixar a imagem aqui para vocês acompanhar o que eu vou estar lendo. Então, é de responsabilidade do adquirente vistoriar o bem imóvel, apontando de maneira formal por escrito quaisquer defeitos verificados. Então, veja, né, antes de ele tomar posse, ele tem que receber o imóvel e verificar se está tudo conforme o agrado, se está tudo conforme o prometido. E se não tiver, ele precisa apontar ao incorporador, à construtora, de maneira escrita. Então, assim, o que vem ocorrendo atualmente? Geralmente, a própria construtora, ela agenda lá com o proprietário a vistoria do bem. Mas o proprietário, ele vai às vezes na pressa, ele vai sem o devido conhecimento de tudo que ele precisa verificar, e a própria construtora ali elenca o que o proprietário está falando que não está conforme o gosto dele, enfim, o que não está conforme ao que ele gostaria de receber. Então, é a própria construtora que faz esse relato. E às vezes o proprietário ele fica até sem graça de começar a apontar muita coisa, enfim, sabe como é o ser humano, então ele não quer ficar apontando muito defeito, ou já tá estressado, já tá ansioso para o recebimento daquele local, daquele imóvel, e ele evita aí que esse momento seja de muita incomodação. Então ele acaba recebendo do jeito que tá, só para ele poder, enfim, começar a receber os demais fornecedores e poder também sair de algum outro local que ele tá, em aluguel, por exemplo. Então, eu aconselho, né, novamente, que busque o acompanhamento de um profissional. Então, vai ocorrer, né, a construtora ali agendou para fazer o recebimento desse apartamento, já leve um profissional que conheça, né, um profissional que sabe lidar com esse tipo de situação e vai conseguir ali verificar todos os pontos importantes para este momento. Assim, ele vai conseguir relatar de forma escrita, conforme a norma 5671 pede, vai conseguir relatar para essa construtora todos os itens que não estão conformes. Então, assim, essa norma é muito importante, né, dar uma lida nela, dar uma estudada nela, porque realmente muita coisa eles se baseiam nisso, né? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor fala em 90 dias. Então, após entrega, né, após ter recebido esse imóvel, o proprietário ele tem 90 dias para verificar ou para reclamar de algum problema na sua unidade. Porém, o que acontece, né? Geralmente nesses 90 dias, entre diversos fornecedores, ocorrem mudanças, e daí como que ele vai comprovar para a construtora que, por exemplo, um arranhão no porcelanato não foi, que foi entregue com aquele arranhão, ou que não foi um fornecedor que acabou acontecendo aquilo, que acabou fazendo isso no seu imóvel. Então a construtora, ela se nega, muitas vezes ela se nega a ter que arrumar, ou até ela arruma, mas olha a dor de cabeça que isso vai trazer ao proprietário, porque ele já pode ser que esteja morando, e daí ele vai ter que estar recebendo pessoas estranhas dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, para estar arrumando um porcelanato ali arranhado que ele não tinha percebido na entrega. Então, esses 90 dias, né, que o Código de Defesa do Consumidor fala, é muito importante também estar atento. E o que às vezes acaba passando, né, porque 90 dias passa voando, e daí, depois desses 90 dias aí, é incomodação mesmo na certa, né? Como que você vai comprovar que de fato já estava ali aquele problema?
Então, gente, cuidem bastante, né, no momento do recebimento do imóvel, da entrega das chaves, porque é nesse momento que você tem aí todos os seus direitos a seu favor. E você tá aqui outras normas bem importantes de você conhecer, né, se você é profissional, se você vai fazer esse trabalho, que é a 15575, que é a norma de desempenho. Então, a unidade ela tem que estar atendendo a norma de desempenho. Essa norma aí, ela é bem extensa, né, bem comprida, são 6 partes, então fala sobre piso, fala sobre sistema de vedação, fala sobre sistema de cobertura, fala sobre sistema hidrossanitário, então é muito importante conhecer essa norma. Também a 5674 e a 14037, que falam sobre o manual de uso e operação, então é muito importante que esse documento seja entregue ao proprietário. E uma coisa que eu venho passando bastante com os meus clientes é que as construtoras não vêm entregando esse material, que é primordial para que ocorra a manutenção adequada desse imóvel. Então, é muito importante conhecer essas normas, conhecer a 5674 e a 14037, porque você vai ter que analisar, você vai ter que olhar o manual e ver se ele está sendo entregue como pede as normas. E aí, diversas outras normas, né, 13752, enfim, algumas outras normas que também são importantes conhecer, mas essas que eu trouxe aqui para vocês são as mais importantes. E agora eu vou listar aqui para vocês o que você precisa estar atento no momento da vistoria. Então, verifica, né, todas as esquadrias, portas e janelas, verifica se não tem arranhões ou se elas são de madeira, se o verniz foi passado, né, por toda a sua extensão, se as maçanetas estão funcionando, se elas abrem e fecham, né, testa as fechaduras, verifica se ao abrir, ao fechar, ela não está arranhando, não está fazendo algum barulho estranho, que isso possa, enfim, prejudicar o seu funcionamento adiante. Em segundo lugar, verifica piso e contrapiso, então assim, se o piso foi bem instalado, se ele está uniforme, se o rejunte foi feito, né, em toda a extensão corretamente, se não tem ali algum som oco, então faça ali o teste e a percussão, né, bata ali com um cabo de vassoura ou um martelo ABS para ver se não tem ali algum piso oco. E aqui eu já entro na questão de azulejo, né, então também verifica na cozinha e nos banheiros se os azulejos estão bem assentados, né, se não tem aí algum problema de assentamento, se eles estão alinhados, né, então talvez passar a mão mesmo, passar a mão sobre eles, ou talvez com uma régua, colocando a régua por cima, né, passando por cima para ver se tem ali algum piso mal assentado. Em terceiro lugar, verifica instalações elétricas, então testa tomadas, leva ali uma chave teste ou uma lâmpada, né, para testar os bocais, verifica se os disjuntores estão identificados, se eles estão funcionando. Verifica também questões hidrossanitárias, então testa, abre todas as torneiras, verifica se está ocorrendo ali o escoamento adequado, se não está, enfim, com algum entupimento, pois infelizmente na preguiça ali, né, de tirar restos de obras de dentro das unidades, acabam jogando pelos ralos, né, e em pias também. Então verifica se está ocorrendo o escoamento adequado dessa água, e se não tá tendo algum vazamento, né, ali na pia, se a pia tá bem vedada, se não tá ocorrendo algum vazamento. Outra coisa também muito importante, verifica o caimento de box e de sacadas. Então, ou você testa com água mesmo, né, leva um balde, joga ali a água para ver se a água tá correndo pro ralo, ou também dá para fazer o teste com bolinhas de gude. Então, joga ali, né, um monte de bolinha, 10, 15 bolinhas, e verifica se elas estão correndo para o ralo, se aquele local ali tá com o caimento adequado, né? Outro ponto importante são as paredes e os tetos. Então, verifica se as paredes estão no esquadro corretamente. Pode levar aquele esquadro de colégio mesmo, sabe? Aquele básico, só para ver, colocar no canto mesmo, ver se o esquadro tá ok, pois isso pode dar bastante problema ali na hora das instalações dos móveis, não é mesmo? Que tá fora de esquadro, enfim, aí fica aquele móvel meio capenga ali. Então verifica, né, o esquadro, também verifica a planeza das paredes, se enfim as paredes elas foram bem feito ali a massa corrida, se elas foram bem terminadas. Verifica essas paredes ou o teto tem alguma mancha, né, se dá algum indício ali de infiltração, principalmente em quinas de janelas. Então esteja atento a esses pontos e verifica ali se tem alguma coisa que tá do seu desagrado, enfim, alguma protuberância, alguma coisa que você quer que a construtora arrume. Por fim, acho muito importante você verificar a área externa. Se for unidade em apartamento, verifica a área que condiz ao seu sistema de gás, aos seus hidrômetros,
Também verifica a área de bicicletário, verifica a garagem, verifica a sua vaga, se ela tá na dimensão correta, né, conforme prometido nos memoriais e nos projetos. Então dá uma olhada ali por fora, né, do seu apartamento. Se for casas, então é muito importante verificar a fachada da casa, verificar a cobertura ali no telhado, se foi feito adequadamente, se as telhas, né, estão assentadas adequadamente, se o jardim está com a drenagem, para não ocorrer ali problemas de alagamentos em momentos de chuva, também se a garagem tem a medida que foi prometida, enfim. Então, existem diversos elementos que devem ser observados no momento da entrega desse imóvel. Espero que eu tenha aqui esclarecido para vocês diversos pontos. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, né? Assim o YouTube entende que esse vídeo vale a pena e distribui aí para mais pessoas. E também, se você achou muito importante e saiba de alguém que precisa saber disso, envie esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada!